Continue abençoando sua casa, que Deus continue abençoando a sua família. O texto que nós vamos ler para a nossa meditação encontra-se em Efésios, no seu capítulo 5, versículos 21 a 28. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Com base nesse texto e com o nosso tema, homens e mulheres parceiros e não adversários, eu espero que o nosso Deus fale aos nossos corações. Deus, ele ama os homens de igual modo como ele ama as mulheres. O amor de Deus não tem diferença, tanto para o homem quanto para as mulheres. Então Deus fez um ser, ou dois seres, iguais, mas nós não podemos negar de forma alguma que, obstante serem iguais no ser, são diferentes no fazer. Deus os fizeram iguais no ser, mas diferente no agir, no proceder. Então não tem como nós negarmos que homens e mulheres são diferentes. E o fato de nós reconhecermos que homem e mulher são diferentes, não significa que o homem seja melhor e a mulher pior, e nem significa que a mulher seja melhor e o homem é pior. Portanto, a diferença entre homem e mulher, ela deve ser celebrada. Isso deve ser celebrada, porque um é complemento do outro. Ele completa o outro. Como já disse, reconhecer a diferença não é afirmar que o homem é melhor ou que a mulher seja melhor. São iguais no ser, diferente no fazer, diferente no realizar. Grave isso, é muito importante. Iguais no ser, diferente no fazer. São tarefas diferentes. E eu queria compartilhar com os amados algumas funções do homem e algumas funções da mulher. Se nós perdermos isso de vista, certamente nós vamos ter dificuldades para o nosso relacionamento, quer seja conjugal, quer seja na família de uma forma geral, ou até na sociedade. Um homem, especificamente, ele foi chamado para liderar, ele foi chamado para cuidar. Quando Deus fez toda a natureza, fez os animais, fez lá os répteis, enfim, terminou a sua obra, ele colocou o homem e colocou o homem para dar nome aos animais. Tudo aquilo que o homem falasse seria o nome dos animais. Deu a terra para ele cuidar, para ele lavrar, ou seja, imagine, já deu trabalho para o homem. Já viu aquela ideia? Eu quero descobrir quem inventou o trabalho? Quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. Percebe? Quando o homem nasceu, ele já nasceu para trabalhar. Agora a dor, o sofrimento, o cansaço, aí nós sabemos, é fruto do pecado. Mas o trabalho em si
já faz parte da natureza humana. Então o homem ele tem algumas especificações muito importantes. O homem ele é chamado para cuidar da sua família, ele é chamado para ser líder na sua casa, ele é chamado para ser líder na igreja, por exemplo, ele é chamado para ser líder em uma repartição. Então o homem é chamado para a liderança desde o início. Foi assim, exatamente assim que Deus fez. O homem ele é chamado para cuidar da sua família. Sim, o homem é chamado para cuidar da sua família e oferecer a ela proteção. É a função do homem, biblicamente falando. No contexto da família, o homem deve ter maturidade em Deus e guiar os seus familiares no caminho do Senhor. Preste atenção nisso. O homem, na verdade, no contexto familiar, ele deve ter maturidade e ele que deve guiar a sua família no caminho do Senhor. O que nós vemos hoje? Hoje nós vemos um papel trocado, não é verdade? Muitas das vezes, quando as crianças estão na igreja, e em muitos casos, quem leva? É a mãe. Quem orienta? É a mãe. Mas o pai, biblicamente falando, ele é o sacerdócio, ele é papel dele. A mulher pode fazer isso? É lógico que pode. Mas eu estou dizendo que esse de instruir a sua família no caminho do Senhor, guiá-las no caminho do Senhor, levá-la para a presença do Senhor, é papel do homem. Lógico que a mulher realiza, e realiza muito bem. Ela realiza muito bem. Só que é um peso muito maior para ela se o homem não estiver à frente disso. Se o homem não estiver fazendo isso. Até porque muitas mulheres são impedidas de frequentar a igreja por alguns maridos. Talvez vocês já tenham alguém na família que já passou por essa situação. Então o homem ele é responsável direto nisso. O homem cristão ele deve dar provisão para a sua família, quer seja casado ou não, mas ele deve dar provisão para a sua família. Ele deve proteger e apoiar as pessoas que estão ao seu cuidado. Ele deve amar a sua esposa como Jesus, ele amou a sua igreja. Ele deve criar os seus filhos, ajudando no seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Ele deve viver com integridade, dando do seu melhor em tudo o que faz. Percebe? São papéis importantes do marido que ele deve tomar isso a cabo e assumir essas responsabilidades. Hoje é o dia que nós chamamos aí, o Dia Internacional do Homem. Então é hora de nós, homens, nós pensarmos nas nossas responsabilidades como homens, como líder, como pai de família, percebe? Como provedor, como mantenedor, como sacerdócio, porque somos tudo isso. Então eu queria trabalhar algumas funções do marido. Efésios capítulo 5, que nós lemos, diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele, ou seja, Cristo, o Salvador do corpo. Então o homem, ele é responsável por zelar com a ajuda da esposa o que Deus recomendou. Ele zela e realiza os desígnios de Deus para a vida dele, aquilo que Deus mandou, que Deus ordenou, com a ajuda da esposa, com a ajuda da mulher. Eu penso, e penso isso com muita clareza, que seria muito difícil, por exemplo, para uma pessoa pastorear uma igreja se ele não tivesse uma mulher sábia ao seu lado. Seria muito difícil para um homem conduzir a sua casa se ele não tivesse uma mulher sábia na sua casa. Até porque muitos lares hoje estão de pé porque Deus levantou algumas mulheres sábias, algumas mulheres com atitude, algumas mulheres direcionadas por Deus, que segurou a sua família e hoje a família é abençoada. Mas seria família destruída se não fosse a sabedoria. Então o homem sem a mulher, ele vai passar por grandes dificuldades.
Então o homem ele é responsável de realizar, com a ajuda da sua esposa, o que Deus recomendou que ele fizesse. Eu confesso, né, para os amigos e os irmãos que estão aí nos acompanhando nessa live, né, o meu ministério seria muito, mas muito mais árduo se eu não tivesse a Denise do meu lado, para me ajudar, para até mesmo me aconselhar, para, né, ver algumas coisas que outras pessoas não conseguem ver, para falar alguma coisa que outras pessoas não teriam coragem de falar comigo. Ela fala, ela orienta, ela ajuda, percebe? Os maridos que estão aí nos acompanhando nessa live, eu vou te dar agora uma receita, presta atenção os maridos, eu vou te dar uma receita de como você falir na sua vida num contexto geral. Eu vou repetir para que serve a receita. Para você falir em qualquer contexto na sua vida de liderança. Qual é a receita para você, marido, falir? A receita é a seguinte: você diga para a sua esposa para ela nunca te dar conselho. Para ela nunca, no bom sentido da palavra ou no mau sentido, não sei, nunca se meter naquilo que você faz. Nunca chamar a sua atenção. Nunca fazer algumas considerações. Então você faça isso com a sua esposa, que você será falido como líder espiritual e como líder em qualquer outra área. Percebe o comprimento que Deus colocou o homem e mulher? Percebe porque eles são parceiros e não adversários? Um não funciona sem o outro. Um não avança sem o outro. Percebe? Um não avança sem o outro. Existe uma frase que sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Agora o homem sozinho, sem a ideia da mulher, sem a ajuda da mulher, sem o auxílio da mulher, até porque ela foi colocada como auxiliadora, e ele está perdido. Ele está sem rumo e ele está sem norte. Então eu vou repetir a ideia. O homem é responsável. Ele é responsável de realizar grandes coisas que Deus colocou na vida dele para que ele realize, mas com a ajuda da sua esposa, com a ajuda da sua mulher. Percebe? Muitas pessoas hoje desprezam tanto a esposa. Eu conheço casos, e talvez você também conheça, homens que desprezaram as suas esposas, desprezaram, e no final da vida, quem cuidou desses homens, muitas vezes em uma cama, foi aquela mulher que foi desprezada. Você conhece alguma história dessa? Percebe? Então somos, na verdade, parceiros, não somos adversários. Nós não podemos tratar o nosso cônjuge como nosso adversário. Nós não podemos tratar a nossa família como nosso adversário. Deus colocou para complementar. Deus colocou para nós avançarmos juntos. Sabe? Volto a dizer que a frase, se sozinho vamos mais rápido, juntos vamos mais longe, eu quero dizer que no meu caso, acompanhado, do jeito que eu sou acompanhado, com alguém sábio que Deus colocou na minha vida, que é a Denise, eu quero dizer com toda certeza do meu coração que eu vou mais longe e vou mais rápido também. Sozinho eu não ia mais longe nem mais rápido, porque é complemento. É juntos que nós vamos avançar, é juntos que nós vamos desbravar, é juntos que nós vamos prosperar, é juntos que nós vamos chegar ao topo. Então o homem, na verdade, ele é parceiro, a mulher é parceira, não adversário. Quer derrota na sua vida familiar? Trate o seu cônjuge como seu adversário e não como parceiro. Percebe? Então os homens têm essa responsabilidade. É responsável, volto a dizer, de realizar com a ajuda da esposa o que Deus quer que ele realize. O homem é responsável por vigiar, prover, cuidar e proteger a família e solucionar os problemas que surgirem com a ajuda do Senhor. Olha a responsabilidade do homem.
O homem, na verdade, biblicamente, pode ter certeza, ele tem responsabilidade gigantesca. Ele tem responsabilidade que estaria até acima da sua própria capacidade. Por isso, tem que ser com a ajuda do Senhor, prover, cuidar, proteger, solucionar problemas que surgirem. Não ser causador de problemas, não ser causador de conflitos, mas alguém que traz solução. Então ele tem esse papel de responsabilidade, tem esse papel de líder dentro da sua casa. Então, homens queridos, vamos assumir as nossas responsabilidades como maridos, vamos assumir as nossas responsabilidades como esposos e nós vamos assumir a nossa responsabilidade como pais, como chefe do lar, como Deus nos colocou. O homem é responsável por guiar a família a uma convivência harmoniosa e feliz. Então, a convivência harmoniosa e feliz, na verdade, é o homem que tem que suprir isso. Ele que é responsável de guiar a sua família nisso. Infelizmente, tem muitos homens que só traz terror para sua casa, só traz terror para sua família, só traz terror para sua esposa. E se estiver longe de casa, é alívio para o filho, é alívio para a esposa. Sabe, isso tem que mudar. Isso não pode continuar assim. Deus nos colocou na nossa casa, Deus nos colocou na nossa família para nós promovermos a harmonia, para nós trazermos a alegria, para nós trazermos a felicidade, para que todos possam viver e desenvolver-se bem fisicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente. Então nós temos que assumir as nossas responsabilidades e as nossas funções. É ainda responsabilidade do homem ensinar a palavra de Deus, instruir, animar, edificar, repreender, corrigir, orientar. Eita! Olha o tanto de responsabilidade que nós temos. Percebe? Isso tudo recai sobre o homem. O homem que é responsável disso. Então, se alguma coisa não está indo bem em uma família, o homem é responsável, sim senhor, a não ser se a mulher, ela na verdade for uma tola. Aí é outra história. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói essa casa com as suas próprias mãos. Então se for uma mulher tola, isso seria uma outra história. Mas o homem é responsável de trazer essa edificação, essa alegria, esse ânimo para dentro do seu lar. Ele que é responsável de ensinar a palavra, de instruir a palavra. Percebe? Lembro-me, quando Eva pecou, ela comeu o fruto do bem e do mal, não poderia fazer isso, mas ela o fez. E quando ela pecou, ou seja, quando ela desobedeceu, ela comeu aquele fruto, ela agora deu para o homem, e o homem também comeu. Vocês percebem que quando Deus veio para cobrar aquela atitude errada, vocês percebem que ele cobrou do homem, não da mulher? Por que ele cobrou do homem? Foi a mulher que comeu, foi a mulher que deu para o seu esposo comer. Então, humanamente falando, a mulher teria que ser cobrada. O homem cobrado sim, mas de maneira mais light, mais leve, se é que podemos dizer assim. Não, mas foi o homem. Por que foi o homem que foi cobrado? Porque ele é o sacerdócio, ele é o líder, ele é o responsável. Pesa sobre os ombros dele a responsabilidade de manter a sua família na linha, de manter a sua família em harmonia, de manter a sua família em santidade, de manter a sua família na paz do Senhor Jesus. Cabe ao homem. Então, é responsabilidade nossa. Então, o Dia do Homem, o Dia Internacional do Homem, como estamos comemorando hoje, é para nós pensarmos em agir. E pensarmos em não ficarmos inertes, não ficarmos parados e assumir verdadeiramente a nossa responsabilidade de instruir, animar, edificar, repreender, corrigir e tantas outras coisas que é responsabilidade nossa, ok? Vamos pensar também um pouquinho na responsabilidade da mulher. Falamos sobre 4 responsabilidades do homem. Gostaria de falar algumas funções
da mulher, principalmente da esposa, e depois eu gostaria de voltar em 5 princípios de deveres do homem. 5 princípios ou 5 principais deveres do homem, para nós encerrarmos. Mas vamos pensar um pouco agora na função da mulher. Ela tem sua função, porque ela é ajudadora, não é adversária. Ela está para somar, não para dividir. Ela está para acrescentar. Então ela está aqui para abençoar. Então a função da mulher. A mulher tem autoridade? Tem. Ela tem muita autoridade. A Bíblia diz que o homem tem autoridade debaixo da autoridade de quem? Isso, de Cristo. O homem tem autoridade debaixo da autoridade de Cristo. E a Bíblia diz que a mulher tem autoridade debaixo da autoridade de quem? Sim, da autoridade do homem. Então a mulher, ela tem autoridade debaixo da autoridade do homem. Por isso que a Bíblia diz que ela é submissa ao seu marido, submissa. Às vezes nós enfeitamos o pavão, é porque está sob uma missão, está na mesma missão que o homem. Não é isso que a Bíblia diz. É submissa no bom sentido da palavra, que saber que o homem é o líder, saber que o homem é o sacerdócio, saber que o homem vai responder diante de Deus pelos tratos que ele der a ela. E por isso que ela submete a autoridade dele, como na verdade nós nos submetemos à autoridade dos nossos líderes. Nossos líderes, seja ele em qual nível for, eles têm autoridade sobre nós. Nós, na primeira igreja batista em Vila Maria, temos muitos níveis de liderança. Temos a irmã Nancimar, nossa líder de música. Temos a Denise, a nossa líder da MCM. Temos a irmã Cida, nossa líder da introdução dos diáconos. Temos a irmã Rosângela, a irmã Luana e a Natália e outros líderes das crianças, dos jovens, dos adolescentes, enfim. Temos várias camadas de líderes. E cada líder tem a sua autoridade. E cada líder, ele deve ser respeitado dentro da sua liderança, seja que nível de liderança for. Então, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido, é nesse contexto. É submissa a uma liderança, a um cabeça da casa. Não tem essa ideia de na mesma missão, sobre a mesma missão, estamos enfeitando o pavão. Não é isso que a Bíblia diz. É liderança debaixo da autoridade do marido. O marido é o líder, o marido, ele é o cabeça, o marido, ele é o sacerdócio. E eu posso afirmar-lhes que a casa que inverter esses papéis não é feliz, porque está indo contra a própria natureza de Deus. Percebe? Então a mulher, ela tem autoridade debaixo da autoridade do marido. Então ela é ajudadora, ela é submissa. Ela, na verdade, a função dela, uma das funções, das principais funções, é cooperadora do marido. É o que eu disse, a Denise, como que ela coopera comigo. Eu poderia ficar aqui a noite inteira, falando de predicados, falando de qualidades, da Denise, que tem me ajudado desde o início do meu ministério, e de verdade, eu não sei o que seria do meu ministério sem a Denise. Eu faço questão dela estar perto, dela estar junto, ela estar acompanhando tudo, e ela faz isso com muito amor e com muita dedicação, porque Deus colocou ela para nos ajudar, para nos auxiliar, e ela tem cumprido esse papel. Irmãs queridas, cumpram esse papel, que Deus te deu. Colabore com a sua casa, colabore com seu esposo, colabore com seu marido. Ou a mulher é chamada para ser submissa ao homem. O homem é chamado, presta atenção nisso, é de grande importância. A mulher é chamada para ser submissa ao homem. O homem é chamado para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Qual que é mais difícil? Qual que é mais difícil? Ser submisso a alguém ou amar esse alguém como Cristo amou a igreja? E como Cristo amou a igreja? Isso mesmo, entregando a sua própria vida. Então, maridos, se você não ama a sua esposa a ponto de ser capaz de dar a vida por ela, para que você quer submissão? Percebe? Porque você exige submissão
que é um papel da mulher e não cumpre o seu papel, que é cuidar, que é apoiar, que é zelar. Falaremos sobre isso, 5 principais deveres do homem, falaremos sobre isso daqui a pouco. Como que você não cumpre esses papéis, pelo menos esses 5 papéis que eu vou definir daqui a pouquinho, e quer que a mulher seja submissa, e quer que a mulher esteja do seu lado, quer que te apoie. Percebe? Nós não podemos querer que a nossa esposa nos apoie em nossas loucuras, em nossa insanidade. Temos que ter os pés no chão e o coração em Jesus, para que a nossa esposa tenha segurança de saber que está apoiando alguém sério, alguém responsável, alguém temente a Deus, alguém que pelo menos procura andar no caminho certo. Percebe? Então as mulheres, elas são ajudadoras, elas são cooperadoras. E eu, como pastor, eu quero aproveitar o ensejo e me dirigir para as irmãs que estão nos acompanhando nesta live. E eu sei que essas irmãs que têm nos acompanhado, a exemplo da Denise, têm sido mulheres virtuosas, têm sido mulheres sábias, que têm edificado o seu lar. As irmãs da Primeira Igreja Batista em Vila Maria, eu posso dizer, sem medo de errar, não tem nenhuma tola, são todas sábias. São todas sábias. Eu quero, irmãs, desde já, agradecer a Deus pela vida das irmãs, pela vida da Denise, que vocês estão aí, né, com sabedoria, dirigidas por Deus, ungidas pelo Espírito Santo. Vocês têm ajudado os seus maridos, têm ajudado no seu lar e têm ajudado muito a igreja. Eu não sei o que seria também na nossa igreja sem a sabedoria da Denise e sem a sabedoria dessas irmãs que têm nos ajudado a tocar o barco, né, de maneira maravilhosa. E com certeza, né, nós vamos navegar em águas muito mais profundas pela graça de Deus. Nós vamos navegar, né, em águas que o Senhor Deus vai nos levar e nós vamos juntos. Nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos prosperar e vamos juntos. E vamos juntos. Percebe? É trabalhando junto, no mesmo objetivo, no mesmo desejo. Então, a função da mulher é essa, né? Ser submissa e ser cooperadora, ser ajudadora. E as irmãs, eu tenho certeza, têm feito isso no seu lar, têm feito com seus maridos. Então, continue assim, sendo dirigidas e orientadas pelo Senhor. Que mais são as funções da mulher, além de ser submissa, ajudadora, cooperadora do marido? Quais mais são as funções? A mulher, ela ocupa-se com a dedicação na criação dos filhos. Eu não sei o que seria das nossas crianças sem suas mães. Eu não sei o que seria. Eu não sei como seria uma criança que fosse criada apenas pelo pai. Percebe? Eu não sei o que seria. Então a mãe, ela tem um cuidado muito especial, uma dedicação muito especial na criação dos filhos. Isso é coisa de mãe, é Deus, é natureza, meus queridos. É natureza. Não é que o homem e a mulher um seja pior ou melhor do que o outro, não estou dizendo isso. Estou falando é a natureza que Deus colocou no coração e nas mãos da mulher de ocupar e dedicar na criação dos seus filhos. E faz isso com maestria, faz isso com cuidado, faz isso com zelo e com sofrimento. E com sofrimento, porque não é fácil não. Sofrer a dor de alguém, entristecer com a tristeza de alguém, chorar o choro de alguém, a saber do seu filho, não é fácil não. Percebe? Não é fácil. Então a mãe ocupa-se em dedicar na criação dos filhos. E ser mãe é o mais alto ofício. É o mais alto ofício, é o maior dom que Deus deu para alguém, é ser mãe. Mesmo biologicamente, Deus fez com que os filhos fossem dependentes da mulher. Desde o ventre, o filho é totalmente 100% dependente da mulher, desde o ventre da sua mãe. Percebe? É dom de Deus, é natureza de Deus. As mulheres, as irmãs, né, que são mães, que ofício maravilhoso. Que bênção maravilhoso, que dom maravilhoso, você poder gerar uma vida dentro de você. Você já imaginou a grandiosidade disso? Você dá à luz, sabe? Você ter um ser humano.
imagem e semelhança de Deus dentro do seu ventre. Irmãos, irmãs, isso é coisa sobrenatural. Isso é coisa grandiosa demais. E você recebeu esse dom. Ninguém mais. Você recebeu. As mulheres, né, que são mães, recebeu esse dom maravilhoso, o mais alto ofício que qualquer ser humano poderia receber, criar um ser dentro de si mesmo. E esse ser, agora um pequeno ser, biologicamente criado por Deus e biologicamente dependente, totalmente dependente da mãe. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Outra função da mãe, entender, atender a família, cuidado, alimentação, roupa. Percebe? A mãe lá que vai lavar a roupa do filho com tanto carinho, né, com tanto amor, com tanto zelo, ainda que seja uma função sofrida, né, ficar lavando roupa ou na máquina ou fora dela, mas é muito compromisso e as mães fazem isso com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, né, cuida ali da alimentação do filho, cuida da roupa do filho, né, e algumas de maneira sábia, né, também cuida do esposo nesse sentido, cuida da sua comida, cuida da sua roupa. Percebe? Que dom maravilhoso, que função maravilhosa. Qual outra função da mulher? Cooperar para melhorar a finança da família. Cooperar para melhorar a finança da família. À medida que isso seja necessário. Eu vou repetir. Talvez alguém pode discordar da ideia que eu vou falar, mas eu falo com muita convicção. Cooperar para melhorar a finança da família à medida que seja necessária. O que é que eu vou falar que às vezes pode discordar? Porque eu particularmente, eu penso que na medida do possível, seria muito bom que as mulheres, as mães, evitassem de ausentar-se dos seus filhos. Isso nem sempre é possível, não é verdade? Eu sei que não, mas seria o ideal, sabe? A mãe ter, poder cuidar do filho o tempo todo. 24 horas seria o ideal, Eu sei que muitas mães, né, trabalham, muitas mães até têm que trabalhar, percebe? Mas se pudesse evitar isso, na medida do possível, seria muito bom. Muito bom. Eu penso que uma filha ou um filho sente muita necessidade da presença da mãe 24 horas. Quando o menor, mais carente. Quando o menor, mais necessitado dessa presença. Então, as mulheres, né, que for possível evitar ausentar-se de casa por motivo de trabalho, excelente, excelente. Não for possível, paciência, né? Às vezes nem tudo é do jeito que nós queremos que seja, mas eu penso que é muito importante a presença da mãe o tempo todo com o seu filho. Outra função da mãe, cuidar da formação integral de seus filhos, ensinar-lhes desde a mais tenra idade tudo o que diz respeito à vida moral, à vida espiritual, comportamento social, tarefa doméstica, sabe? É função da mãe. É função da mulher. Percebe como Deus deu tantas funções para as mulheres e tantas funções para os homens? Volto a dizer o que eu falei lá no início. Deus criou homem e mulher, igual no ser, diferente no fazer, e amado da mesma forma. Cuidado por Deus da mesma forma, zelado por Deus da mesma forma, mas igual no ser, diferente no fazer. Percebe? Então são algumas funções das mães ou das mulheres, né, de uma forma geral, né, e essa me chama muita atenção, né, ensinar as escrituras ao seu filho. A mãe passa mais tempo com o seu filho. Como que é bom a mãe parar com o filho, contar histórias, sabe, histórias de personagens bíblicos, explicar-lhe algumas coisas, dúvidas de crianças. Então a mãe, a mulher, ela tem mais condições, questão de tempo, para ajudar o seu filho nessas questões.
Percebe? Ensinar as crianças no caminho. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 diz: recordo-me da sua fé, falando a Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Percebe? Timóteo tinha a avó Loide e a mãe Eunice eram crentes. E agora Paulo fala: eu tenho certeza que você foi bem instruído, instruído pela sua avó, foi bem instruído pela sua mãe, sabe? Que alegria ter alguém que tem a sua geração aos pés do Senhor, que é o caso da irmã Nancy Marcos, que está nos ouvindo aí hoje, está conosco hoje. A irmã Nancy, ela nasceu em berço de ouro. O seu pai foi alguém que teve assim um belo testemunho. Não o conheci, mas conheço o seu testemunho. Agora a irmã Nancy vai na mesma pegada, ou seja, na mesma espiritualidade do seu pai. Já ensinou a sua filha, que é a casa da irmã Nancy Mar. Agora a irmã Nancy Mar ensina o Davi, ensina a Maria Clara, e daqui a pouco esses dois meninos, e esse menino, essa menina cresce e vai ensinar. Olha a geração abençoada. Percebe? Então nós hoje, partindo até das mulheres com sabedoria, podemos criar uma geração de pessoas abençoadas. Sabe aquela ideia que até hoje nada deu certo na minha família, na minha geração? Vai começar a dar certo através de você. Se as coisas não estavam dando certo, vai começar através de você, através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua espiritualidade, através da sua santidade, através da sua seriedade, através do seu compromisso diante de Deus. Vai começar a dar certo na sua vida, na sua família, e você vai ter toda uma geração abençoada por Jesus. Amém, minha irmã? Percebe? Então as mulheres têm isso. E os homens, na verdade, como sacerdócio, eles são responsáveis direto por isso. Eles são responsáveis direto por isso. A última função que eu quero levantar aqui para as mulheres: ensinar a mais jovens no desempenhar do seu papel de esposa e de mães. Tito, capítulo 2, verso 4 e 5. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então as mulheres que vai apanhando uma maior idade, ou vai apanhando uma maior experiência, podem ensinar as mais jovens. Olha que função maravilhosa. Então, minha querida, você é professora. É verdade. Você é professora daquilo que o Senhor já te ensinou, professora daquilo que o Espírito Santo já te encheu. Agora você vai encher aquelas mais jovens, e elas, na verdade, por sua vez, quando pegar uma unidade de mais experiência, vai ensinar outras. Assim é o ciclo da vida. Percebe? É isso que Deus quer de nós. Então, homens e mulheres são parceiros e não adversários. Grave isso. Guarde isso. Isso é muito importante para a sua vida conjugal e sua vida familiar. Homens e mulheres, parceiros, não adversários. E por último, quero voltar em algumas funções, alguns deveres principais dos homens, e nesses 5 deveres nós vamos encerrar a nossa live, e que o Senhor nosso Deus continue falando aos nossos corações. O primeiro dever do homem, dado por Deus, nós já falamos isso, só vou recapitular para nós encerrarmos, é ser o cabeça do lar. É ser o cabeça, assumir como cabeça, assumir como responsabilidade, assumir como líder. Sabe quando dá um problema numa empresa, aí o chefe lá, o chefão, ele chega lá no departamento que deu aquele problema, e ele não procura os funcionários. Quem que ele procura? Ele procura o líder. O líder é o responsável.
O líder é o cabeça, essa é a ideia do pai, essa é a ideia do marido, essa é a ideia do homem. Ele é o líder, ele é o cabeça, ele vai arcar com as consequências. Ele vai arcar com as consequências, ele vai chamar a responsabilidade para si, percebe? Ele que vai assumir essa responsabilidade na sua casa. Muitos maridos, quando as coisas não dão certo, às vezes a filha começa a fazer algumas besteiras, os filhos fazem alguma besteira, muitos maridos jogam a culpa na esposa, é verdade, é absurdo, mas é verdade, percebe? Então está na hora dos homens, hoje é o Dia Internacional dos Homens, está na hora dos homens assumir a responsabilidade como líder, como cabeça, como sacerdócio do seu lar. Então o homem ele é o cabeça do lar. É um dos deveres do homem. O segundo dever, para nós avançarmos, a Bíblia diz, Efésios capítulo 5, que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele deve ser capaz de dar a própria vida pela esposa. Isso é amor, isso é amor. Agora, o que acontece hoje? Às vezes as coisas não vão bem dentro de casa, às vezes as coisas não vão bem na família, às vezes não dá do jeito que o homem quer, não está agradando muito. O que ele faz? Vergonhosamente, ele cai fora. Ele cai fora, deixa a esposa, deixa os filhos, arruma outra família. Percebe? Deus não nos chamou para isso. Isso tem um nome, isso é pecado. Isso é pecado. Percebe? Então, deve amar a esposa, de dar a sua própria vida para ele, por ela. Agora, às vezes, o homem está passando por dificuldade, não está do jeito que ele quer, e ele fala, não, mas eu tenho direito de ser feliz. Sabe? Aí está pensando em si. E quem pensa em si, eu pergunto, vai dar vida por alguém? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Percebe? Então, passa o que passar, nós temos que estar juntos. Se estiver entrando água no barco, está junto. Se o barco vai afundar, vai morrer os dois. Vai morrer os dois. Não vou pular do barco não, nós vamos juntos. Nós vamos avançar juntos e nós vamos naufragar juntos. Essa é a ideia. Sabe, essa é a ideia de amar a esposa, é de estar juntos em qualquer circunstância, nunca pular do barco, nunca cair fora. Percebe? Então esse é o segundo dever que eu quero enfatizar nessa noite, amar a sua esposa. Terceiro dever, o primeiro é ser cabeça, ser o provedor, ser o líder do lar. O segundo, amar a esposa. O terceiro, ser provedor. O marido, na verdade, é ele que tem que ser o provedor da casa. Se ele é o líder, se ele é o cabeça, ele tem que prover. Ele tem que prover. Ele tem que prover, ele tem que assumir a responsabilidade de ser o provedor, de ser o mantenedor. É a obrigação dele. Né? Ainda que não consiga prover tudo o que ele sonhou, mas deve prover tudo que lhe seja obrigação. Essa é a ideia. Sabe, um provedor, ele não provê tudo o que sonhou, mas provê tudo aquilo que lhe é por obrigação. Isso é provedor. Então, a terceira função é ser provedor. E a quarta função, para nós encerrarmos, é ser protetor. É dever do marido, dever do homem, dever dado por Deus de ser o protetor, de trazer segurança, de trazer, na verdade, esperança, de deixar a esposa sentindo-se protegida. Eu penso que uma das maiores tristezas para uma mulher é descobrir que ela casou com um menino e não com um homem. Casou com um menino e não com alguém que tenha coragem de ser o provedor, ser o mantenedor, ser o provedor. Percebe? Então é função nossa, é função do homem, e trazer segurança, trazer proteção, sabe? Então nesse Dia Internacional do Homem, nós saibamos que precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nesse Dia Internacional do Homem, que agora homem e mulher, saibamos que somos iguais no ser, diferentes no fazer, mas todos amados por Deus. E que saibamos que homens e mulheres
são parceiros, não adversários. Guarde essa frase. Guarde o título dessa mensagem. Homens e mulheres, parceiros, não adversários. Você e sua esposa não são adversários, são parceiros. São parceiros. Então, a Bíblia diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Dando a sua própria vida. Jesus deu a sua vida para a igreja. Para que ele deu a vida para a igreja? Para um dia levá-la para o céu. Para um dia resgatá-la, para que um dia essa igreja que somos nós possamos morar com ele mesmo. Então, prossigamos agora de servir. Agora, Jesus que é a cabeça. Se o homem é a cabeça da mulher, Cristo é o nosso cabeça. Temos que bater continência, temos que obedecê-lo, temos que honrá-lo, temos que servi-lo, temos que nos render a ele. E se você que está nos ouvindo, se porventura ainda não entregou a sua vida para Jesus, que possa fazê-lo. Jesus é o cabeça, Jesus é o Senhor, Jesus é o provedor, ele tem provido, não tem na sua vida? Ele é o protetor, ele tem protegido você, não tem? Ele é o Salvador, ele quer salvar a sua vida, mas ele é o Senhor, ele quer coordenar, ele quer orientar, ele quer obediência. Então, se você, porventura, que está nos ouvindo, está nos assistindo, não entregou sua vida para Jesus, não o reconheceu como Senhor e Salvador, faça isso. Faça essa oração. Senhor Jesus, o Senhor morreu por mim, e a partir de agora eu quero viver para o Senhor. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que não tem mérito para ir para o céu, mas eu reconheço que o sangue precioso do Senhor naquela cruz é o suficiente para perdoar meus pecados e um dia me conduzir para o céu, porque o Senhor é o cabeça, o Senhor é o protetor, o Senhor é o mantenedor, o Senhor é o salvador, o Senhor é o Senhor. Se você ainda não tinha feito essa decisão, que possa fazê-la nessa noite, reconhecendo Cristo como Senhor e como Salvador. E ele vai grafar, escrever o seu nome no livro da vida e seremos um dia companheiros de eternidade. Mas você que já fez essa decisão, nós que já julgamos, que entregamos nossas vidas para esse cabeça, que é Jesus, possamos viver para ele. Se nós o amamos, que possamos servi-lo, que possamos obedecê-lo, que possamos honrá-lo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua família. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Homens e mulheres, somos parceiros, não somos adversários. Iguais no ser, diferentes no fazer, mas todos amados por Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua família.